Olá! Hoje nós vamos falar sobre o livro de Provérbios. Nós estamos nos livros poéticos, que são 5. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eles têm aquela linguagem poética. E o Provérbios é um livro muito prático. Ele é um livro do dia a dia, não que a Bíblia toda não seja, né? Mas os Provérbios, eles têm assim, cada versículo, ele é uma dica na sua busca da felicidade. É uma dica para você viver bem, para você viver melhor. É um livro realista, nos apresenta uma série de lições extremamente importantes sobre a vida no dia a dia. E a grande resposta de Provérbios é qual é o caminho para a felicidade? Como chegamos nesse caminho? Como a gente desfruta da felicidade? Primeiro, Provérbios vai nos mostrar que nós precisamos de sabedoria. Para ser feliz nessa vida, tem que ter sabedoria. Provérbios 3,13. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Como é feliz. Até me lembro das bem-aventuranças, né? Lá do Sermão do Monte, onde Jesus fala: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os limpos de coração. E aqui nos Provérbios é um bem-aventurado também. Como é feliz o homem que acha sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Sabedoria é você falar a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa. Quantas vezes você já falou fora da hora? Já falou com quem não devia? E quanto você já sofreu por causa disso? Então, a sabedoria, nós precisamos de um profundo discernimento espiritual para a gente viver. Isso vai ser um auxílio na nossa vida. Esse ensinamento sobre procurar a sabedoria está presente em vários versículos de Provérbios. Várias vezes você vai encontrar. Procure a sabedoria, busque a sabedoria. A sabedoria, dizem, a Bíblia até a Bíblia fala que nos cabelos brancos está a sabedoria, né? E hoje em dia a gente vê algumas pessoas com cabelo branco, já idosas, que não tem sabedoria. Mas a maioria tem. Porque ao longo da vida você vai vivendo, você vai aprendendo, você vai tendo experiências. E aí, numa certa idade, você fala: se eu tivesse que viver tudo de novo, eu faria de maneira diferente. Por quê? Porque agora tem sabedoria. Isso deve nos fazer lembrar da nossa necessidade do direcionamento de Deus em cada dia das nossas vidas. Cada dia, você acordou, abriu o olho, Deus, me dê sabedoria para eu viver esse dia. As decisões que eu vou tomar, né, as coisas que eu tenho que falar, nos meus relacionamentos, dá-me sabedoria. Porque a sabedoria vai evitar muita dor no seu caminho. Segundo lugar, a felicidade é um caminho de obediência. Só sabedoria não é suficiente. Provérbios 8:23 diz assim: como são felizes os que guardam os meus caminhos. Então a sabedoria vem de obedecer a palavra de Deus, de obedecer a Bíblia. Aquilo que está escrito é para ser vivido e não apenas lido ou memorizado. Precisa ser vivido. Eu preciso praticar. E a partir do momento que eu pratico a palavra de Deus, isso me trará sabedoria, discernimento, entendimento nas diversas situações da vida. Terceiro lugar, o caminho da felicidade é um caminho de disciplina. Provérbios 8:34. Feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. As portas e os portões
eram os lugares onde os servos ficavam em pé, esperando a hora que o seu mestre ia falar alguma coisa. Né? Me traz um copo de água, faz isso, faz aquilo. Ele estava ali em pé, esperando a voz do seu mestre, ouvir o que o seu mestre ia dizer. E nós precisamos ter um hábito diário de estar na presença do Senhor, para ouvir o que Ele quer que nós façamos. A grande pergunta, né, que não quer calar é: o que Deus quer que eu faça? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então eu preciso ouvir Deus. Como que eu vou ouvir Deus? Lendo a sua palavra e mantendo também uma vida diária de oração. Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta e fale com Deus. Ele vai te ouvir. Você está ali a sós com Deus, mas Ele vai te recompensar por isso. O compilador de Provérbios teme a fala vazia e meras palavras. Ele sabe que o outro caminho para a felicidade é um caminho de amor. E amor não são meras palavras. O amor são atitudes. Aqui em Provérbios 14, 21 diz: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Ele sabe que as pessoas em necessidade, pessoas na pobreza, de qualquer espécie, eles precisam de atos de amor e bondade. E a igreja, ela existe para manifestar o amor de Deus. A quem? As pessoas. Hoje se manifesta muito amor aos animais e não tanto às pessoas. Não que a gente não deva manifestar amor aos animais. São uma gracinha, são um presente de Deus na nossa vida. Mas não esqueça, as pessoas precisam de amor. Elas precisam de atos de bondade. Você sabe que alguém está precisando de alguma coisa? Estenda a mão. Não adianta dizer: vou orar por você. Você pode fazer algo mais que a oração. Então faça. O caminho da felicidade, ele passa pelo caminho de amor. Jesus disse aos seus discípulos que atos de amor, atos de generosidade, poderia trazer pessoas para perto de Deus. E isso é uma grande verdade. Isso está lá em Mateus 5,16. Se você quer ser bondoso para com o seu próximo, não fofoque. Provérbios está dizendo isso. Para de falar mal dos outros. Pessoas que vivem falando da vida alheia, ela não tem amor. Hoje eu li um post no Facebook que ele dizia assim: um conselho para a vida, cuide da sua. Uau, é isso aí, cuida da sua vida. Agora ficar fofocando, falando mal dos outros, isso é demoníaco. Outra coisa, não seja ganancioso. Gente que quer coisas e trabalha demais. Não, isso não vai te levar a lugar nenhum. Paulo diz assim: se você tem o que comer, o que beber, o que vestir, fica contente. Lá no Mateus também fala isso. Basta cada dia o seu mal. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Então nada de ganância. Gente que vive juntando dinheiro, não come bem, não se veste bem, porque a ganância não deixa. Não distribui, não compartilha, não ajuda ninguém. Por quê? Porque a ganância não deixa. Feliz é aquele que confia no Senhor. O caminho da felicidade passa pelo caminho da confiança. Aquele que confia no Senhor é feliz, porque Deus não frustra ninguém. Não somos frustrados quando confiamos no Senhor, quando entregamos nosso caminho ao Senhor. O salmista, ele fala, o autor de Provérbios, ele fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então confia, reconhece Ele no seu caminho e Ele endireitará seus caminhos. Em último lugar, o caminho da felicidade é um caminho de culto. Uma palavra que aparece constantemente em Provérbios é temor. Lá em Provérbios 28:14 diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Como é feliz. A W. Tozer, um autor do passado, do século passado, ele dizia assim: para onde foi o temor do Senhor? A W. Tozer falava coisas que eu leio o que ele escreveu e eu falo, meu Deus, eu acho que ele está no meu século. Ele está no século 21. Mas o século 20 já estava assim. As pessoas tinham perdido o temor do Senhor. E Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa com o temor. Quando eu estou fazendo algo que é contra a palavra de Deus, tem que vir um temor no meu coração, para que eu abandone aquilo. E para que eu faça do jeito de Deus, do jeito que Deus quer. Isso é temor. Martinho Lutero dizia, é preciso deixar Deus ser Deus. Porque quando a gente faz o que a gente quer, somos Deus de nós mesmos. Mas quando Deus é o nosso Deus, então nós buscamos fazer aquilo que é a vontade dele. Por quê? Porque tenho temor no meu coração. Porque há temor em nosso coração. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. E por último, eu quero falar com você sobre o capítulo 31 de Provérbios, que é um capítulo que não foi escrito por Salomão, porque a maior parte dos provérbios foram escritos por Salomão. Mas o 31 não foi escrito por Salomão. E aí ele fala, a partir do versículo 10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E aí ele vai falando sobre essa mulher virtuosa. A mulher que não tem preguiça, a mulher que cuida bem da sua casa, a mulher que tem um trabalho externo, mas não abandona o lar, uma mulher que cuida do seu marido, cuida dos seus filhos e cuida dela mesma. Que mulher! Essa é a mulher que tem virtudes. Essa mulher, ela não tem preço. O seu valor excede o de rubis. O marido confia nela. E as pessoas perto dela dizem, muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Isso é uma fala do marido, dos filhos, né? Você é uma mulher extraordinária. Como nós, mulheres, queremos ouvir isso dos maridos, dos filhos, porque a gente tem dedicado nossa vida para eles. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, o temor do Senhor está no coração dessa mulher. Por isso ela é diferenciada. Ela não é aquela mulher que vive praguejando, vive reclamando, vive batendo boca, brigando com o vizinho. Não, ela tem uma postura de serva do Senhor. Ela teme ao Senhor. E porque ela teme ao Senhor, ela é uma mulher que pratica o amor. Primeiro com a sua família. E depois com os de fora, porque a Bíblia diz que ela cuida dos necessitados. Então, que livro! É um livro para o nosso dia a dia. É um livro cheio de conselhos. E se você lê todo dia um provérbio, isso vai te ajudar bastante. Vai trazer sabedoria para você. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe
e até o nosso próximo encontro.